Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live do IBDIM. Hoje o Instituto vai fazer um quadro novo, que é uma conversa, um bate-papo com o especialista, né? Agradecer a todos que estão entrando e as pessoas que vão assistir depois. Hoje a gente vai falar com o professor Samuel Junder. Eu vou apresentá-lo já, vou chamar ele aqui para participar com a gente. Chamando o professor, Alessandra, Alina. Vamos fazer um bate-papo legal, um assunto muito interessante, né? A parte de perícia, e é um assunto que geralmente, eu estava ontem dando aula, gravando aula sobre isso, geralmente é um assunto que a gente não fala tanto na universidade, né? E fica um pouco de lado, e a gente precisa realmente, vamos ver aqui, o professor está entrando, guardando ele aceitar, e a gente precisa, às vezes, fazer essa perícia de uma forma bem feita, principalmente na área do direito médico da saúde. Oi, Eduardo, tudo bom? Oi, Samuel, eu mandei a solicitação, só você aceitar a solicitação, tá bom? Vou mandar de novo. Aguardando ele entrar, tá bom? Então, ontem eu estava conversando um pouco sobre perícia, o professor Sami está entrando, ele é... Oi, professor, tudo bom? Tudo bom? Boa noite, satisfação ter você com a gente, já falando que foi criada uma conta especial para fazer essa live hoje, né? Era a única rede social na qual eu não tinha conta. Então, você está vindo agora para um mundo novo do Instagram, mas é bem legal, a gente acaba interagindo muito, faz muitos amigos, e eu sei que você já é amigo e tem trabalhos junto com Giovana, que é minha parceira, minha amiga advogada, e ela tem referências espetaculares sobre a sua conduta profissional, então para mim é uma satisfação estar aqui nessa noite e conversar sobre um assunto que eu estava falando agora para o pessoal, antes de lhe apresentar, que é um assunto que eu acho que a faculdade de Direito deixa um pouco de lado, a parte da prova pericial. A gente vê muito por cima nas aulas de processo, e acho que a perícia a gente aprende na prática, né? Então, ninguém melhor do que você para falar sobre perícia em erro médico pela sua própria questão de qualificação. Eu vou apresentar o professor Samuel Junder. Ele é médico, especialista em clínica médica, especialista em medicina legal, em perícia médica, também em direito médico, e é mestre em medicina forense pela Universidade de Valência, né? Então, assim, já mostra o currículo do professor e o vasto conhecimento que ele tem. Ele funciona também como perito, né, professor? E como do Instituto de Perícias do Rio Grande do Sul, né? Então você tem essa função de perito oficial, faz perícia judicial e também acredito que participa como assistente técnico em alguns casos. Então, Exatamente. Perfeito. Então temos aí um conhecimento vasto na área. É um prazer, vamos tentar aqui conversar um pouco sobre essa parte da perícia médica. A gente fez algumas perguntas para que o pessoal que não está tão acostumado possa entender um pouco melhor como é a sua rotina, a sua vivência e a parte da perícia, a gente trazer a conduta, a experiência do especialista para esse bate-papo, tá? Muito obrigado por atender. Quer fazer alguma consideração inicial? Não, tranquilo, Tércio. Vamos lá. Avançamos na nossa temática. Vamos ver se eu consigo transmitir aí um pouco dessa experiência dos últimos 15 anos atuando praticamente com exclusividade na perícia. Tá. São mundos um pouquinho diferentes, né? A perícia criminal, a perícia oficial, eu trabalho como perito criminal, estou licenciado neste momento, porque eu estou retornando de 7 meses no Congo, a serviço da ONU, então eu estou licenciado do Instituto Geral de Perícias no Rio Grande do Sul, que é uma vida um pouco diferente dessa que a gente trabalha no processo civil, principalmente como assistente técnico. Perfeito. Então tem algumas diferenças de campo e de escritório, né? O instrumento de trabalho muda significativamente. É verdade. Ontem eu estava falando um pouco sobre isso, e uma questão interessante é que
a gente nota que o CPC, o Código de Processo Civil, em 2015, ele deu, queria saber se da sua opinião, ele deu realmente uma visão nova para o perito, para a forma que a perícia é feita, para o método da perícia, né? Inclusive a questão do assistente técnico, a importância dele. Qual é a sua visão nessa parte? Você realmente notou, nesses seus 15 anos, depois do Código Novo, a gente tem uma mudança, os juízes têm enquadrado vocês, os peritos e o laudo pericial de uma forma diferente? Nós temos duas situações. Uma é o papel do assistente técnico na Justiça Civil. Nesse sentido, do ponto de vista formal, nós tivemos poucas mudanças, porque a previsão das prerrogativas do assistente técnico está lá no 473, no parágrafo 3º do 473, que dá ao assistente técnico prerrogativas semelhantes às do perito, e dá ao perito o poder-dever de atuação na busca do entendimento do caso e podendo fazer as diligências que forem necessárias para esclarecer o juízo. Nós tivemos, na verdade, uma pequena mudança formal nesse aspecto. Nós tivemos uma grande mudança de cultura. E acredito que essa mudança de cultura ela veio tanto da parte de toda uma construção dentro do próprio direito, no campo do direito probatório, que é uma construção relativamente recente no Brasil, do debate sobre o direito probatório, e ele tem mais ou menos esse período aí, uns 12 a 15 anos, e isso acompanhou e coincidiu com a entrada em vigor do novo CPC. Então nós temos, de um lado, uma percepção dos operadores do direito de que a questão do debate probatório, do debate sobre as provas, a produção da prova, os meios de produção da prova, os mecanismos para a produção da prova, e a colaboração das partes não pode mais se basear completamente, totalmente, naquilo que o perito diz ou deixa de dizer. Então, eu acho que nós temos uma mudança de cultura no debate probatório no Brasil. Uma mudança que veio atrasada. Se nós pegarmos esses processos de debate nos Estados Unidos, a gente vai ver que, pelo menos desde 1923, nós temos um debate intenso sobre estándares e critérios probatórios, admissibilidade da prova pericial e validade da prova pericial, tanto no processo civil quanto no processo penal. Para nós isso é recente. De outro lado, nós temos uma mudança efetiva no Código de Processo Civil que passou a incorporar requisitos mínimos para um laudo pericial. E isso também produziu uma grande diferença. Se nós pegarmos, do ponto de vista conceitual, em termos de estándar probatório, em termos de compreensão no que se sustenta a validade e a credibilidade do laudo pericial, nós vamos ver que o legislador não fez mais do que copiar a fórmula Frey, né, de 1923 dos Estados Unidos. Então, a utilização da metodologia reconhecida e aceita no meio no qual ela é aplicada. Mas, ainda com esse atraso, pela primeira vez nós tivemos uma mudança significativa que diz, olha, o laudo precisa ter, no mínimo, alguns elementos. Ele precisa descrever o objeto da perícia, ele precisa descrever o que o perito realizou, o que o perito fez, ele precisa descrever qual é o método que ele utilizou para o caso concreto, ele precisa apresentar respostas adequadas e conclusivas para os quesitos das partes, ele precisa ter fundamentação. E acredito que, se eu tivesse que ressaltar em todas essas mudanças, a mais significativa é a exigibilidade do perito de que fundamente as suas conclusões. E nós tínhamos um estado depois. O método e a conclusão realmente, então, são essa guinada nesse processo civil atual, né, professor? Exatamente. A importância de descrever o método, do ponto de vista da perícia médica, eu diria que a questão metodológica ela não produziu grandes mudanças.
Né? Por quê? Porque na imensa maioria das vezes os peritos se utilizam da mesma metodologia que se usa na clínica, né? Que é um processo hipotético dedutivo ou dedutivo lógico. Né? Coleta de elementos, construção de hipóteses, validação dessas e confronto dessas hipóteses com o conhecimento da literatura e com os elementos disponíveis, validação ou exclusão da hipótese e a apresentação da hipótese. Então, em termos de metodologia, para a perícia médica, eu diria que o impacto foi pequeno e ele só é relevante quando nós utilizamos metodologias alternativas ao que tradicionalmente se faz. Mas a questão da fundamentação das conclusões do perito, ela é relevante. Por quê? Porque e nós continuamos tendo esse problema hoje. Boa parte das impugnações de laudos periciais se dão pela absoluta ausência de fundamentação do laudo. Ou seja, aquele momento do laudo em que o perito demonstra quais os elementos que ele considera relevantes para o processo dedutivo lógico, tá? Quais que ele considera relevantes, quais que ele considera irrelevantes, por quê, e demonstra para as partes por qual operação lógica ele chegou às conclusões que ele chegou. Então, esse momento, essa exigibilidade, essa exigência dentro do laudo pericial, me parece que foi a grande guinada. Porque agora nós podemos exigir do perito que ele nos diga como chegou às conclusões dele e podemos confrontar isso com as operações lógicas e com o conhecimento disponível. Saímos daquilo que o Danilo Kniznik fala no livro dele sobre prova pericial, e que é o ipse-dixit do perito, né? Então, assim foi dito pelo perito, assim porque ele é o perito, ele é o que domina o conhecimento, e se ele domina o conhecimento, ele não precisa me explicar como é que ele chegou às conclusões que ele chegou. Tá? Então, é na fundamentação que nós conseguimos trazer os elementos para produzir o debate técnico, e, portanto, o contraditório, o exercício pleno do contraditório, e é na fundamentação que cresce o papel do assistente técnico. Perfeito. Porque é o momento dele confrontar as conclusões do perito e apresentar suas próprias conclusões e sua própria fundamentação das conclusões. E aí nós temos uma construção de um debate técnico-pericial nos autos que até recentemente não se dava. É verdade. E aí tem uma questão que eu acho até interessante, com essa nova dinâmica que você está mencionando, a gente abre um campo maior para aquele segundo momento, que era esclarecimentos com o perito e com o juiz, né? Quando se faz necessário, muitas vezes, chamar o perito para esclarecer algum ponto que for controvertido, e o próprio CPC traz a hipótese de fazer uma segunda perícia semelhante à primeira com outro perito ainda, né? Exatamente. Nós temos notado na prática, eu tenho notado na prática, eu tenho alguns anos trabalhando especificamente com o direito médico e na imensa maioria dos casos, com defesa de médicos e hospitais. Nós temos notado na prática uma tendência cada vez maior dos juízes, quando se deparam com um posicionamento do assistente técnico que faz sentido e que está bem fundamentado, retornar para o perito para esclarecimentos. Muitas vezes não há quesitos complementares, sequer há quesitos complementares. O juiz simplesmente determina o retorno dos autos para o perito para que responda aos pontos, às divergências levantadas pelo assistente técnico, para que se manifeste sobre isso. Em alguns casos, isso tem acontecido repetidas vezes, 1, 2, 3 vezes retornado para o perito para esclarecimentos, o que acaba gerando uma certa fadiga no processo, um certo prolongamento do processo, mas, por outro lado, um debate saudável que talvez pudesse ser abreviado em audiência, né? Se realizado na audiência. Eu acredito que essa audiência, chamando assim de saneamento da perícia, para resolver esses pontos, talvez o debate verbal entre a pergunta do juiz e dos advogados e das partes, ele fosse mais rápido. E é um problema que a gente tem no judiciário hoje. Inclusive, eu vivo isso na prática, que é
conseguir chegar nos peritos, até que a gente consiga um perito, e que se nomeie um perito, e que a pessoa aceite o encargo, demora muito, e o processo acaba tendo uma longevidade mais do que a necessária. E isso acaba tendo um outro reflexo, que é naquilo que tu colocaste antes, a possibilidade da nomeação, da destituição do perito e nomeação de um segundo perito, ou a possibilidade de nomeação de um segundo perito sem a destituição do primeiro, simplesmente mantendo, e se mantém o primeiro laudo, eventualmente suas complementações nos autos, se pedindo uma segunda perícia. E aí nós encontramos uma certa resistência dos juízes de determinarem uma segunda perícia justamente por causa dessa demora do vai e vem, até encontrar um perito, conseguir nomear um perito que aceite o encargo, até que as partes concordem com os honorários, o perito inicia os trabalhos, vai esse debate, se apresenta o parecer do assistente técnico, retorna para o perito, lá pela terceira vez, uma das partes está pedindo a destituição do perito, e o juiz já está percebendo que o processo tem se prolongado em demasia, e isso eu acredito que acaba sendo um óbice a nomeação de um segundo perito, porque, em tese, geraria todo um retorno, né? Quase um retorno a uma etapa anterior, e talvez mais 1 ano, 2 anos pela frente. Por isso eu sou um grande defensor, apesar do ônus que isso gera, e peritos não gostam de ir a audiências, se perde tempo com isso, acredito que agora com o uso da videoconferência, o uso mais extensivo da videoconferência, isso talvez facilite muito, mas eu sou um fã da oitiva do perito em audiência e do próprio assistente técnico em audiência justamente por causa disso. Encurtar esse processo de debate, trazer o debate para frente do juiz, esclarecer as dúvidas na frente das partes e na frente do magistrado e tentar reduzir esse tempo de vai e vem de documentos, complementa daqui, complementa dali. Então, eu sou um grande fã da oralidade, atuei no Peru e no Chile em processos cíveis e processos criminais, onde se resolve na audiência. No Peru, inclusive, no processo penal, existe uma figura que é a figura do debate pericial. Sem a interferência só mais dialético, né? Eu acredito que é mais um processo mais dialético, realmente. Exatamente. E o debate se dá diretamente entre os técnicos, né? Entre peritos e assistentes técnicos, de maneira a que se produza um contraditório técnico-científico sem intermediação, né? Que me parece que é uma forma econômica, uma forma viável, uma forma econômica em todos os sentidos, não me refiro apenas econômica financeira, mas econômica no sentido do próprio andamento do processo, e que pode auxiliar muito mais nos esclarecimentos do que o vai e vem de pareceres e laudos periciais complementares, que nem sempre esclarecem aquilo que se pretende esclarecer. Perfeito. Vamos tentar ver algumas perguntas que o pessoal tem muita dúvida na prática. Aqui eu tinha feito uma lista, a gente falou já do que deve constar no laudo. E aí, qual seria, nessa parte da perícia médica, especificamente, que é o público da gente, qual é o momento ideal, melhor momento de se apresentar o parecer técnico do assistente? Há duas semanas atrás, nós fizemos uma outra live com o pessoal da Escola da Advocacia da OAB do Paraná, sobre teoria dos jogos aplicada ao processo civil. O Diogo acabou de falar isso na teoria dos jogos, é um colega nosso advogado que acompanha o trabalho, eu acho que ele também deve ter assistido a essa outra live que você participou. Eu diria que o momento de apresentar o parecer depende da estratégia, né? Depende da estratégia de enfrentamento das provas, da estratégia de enfrentamento do caso concreto. Então, há situações em que o melhor momento de apresentar o parecer, dependendo de que lado, né, se está atuando, mas pode ser melhor para o autor apresentar um parecer já junto com a inicial. Tá?
um parecer preliminar, lastreando, principalmente se ele pretende uma tutela antecipada ou se ele pretende uma tutela da evidência, a apresentação de um parecer, nesse momento, é muito mais importante do que apresentar atestados médicos que pouco informam ao juízo. Tá? Da parte da defesa, pode ser o primeiro momento já na contestação, a depender do caso concreto e de que documentos já estão disponíveis nesse momento. Tá? Mas eu diria que o momento da apresentação do parecer depende da estratégia. E o momento de elaboração da estratégia é no primeiro momento em que se entra em contato com o processo. Então, do autor, a estratégia tem que ser traçada antes dele propor a ação. Então, a depender das provas que ele detém, do acesso de que documentos ele tem, a estratégia tem que ser traçada antes da propositura da ação. Da parte da defesa, que em tese não conhece a ação até que seja citada, esse é o momento de se traçar a estratégia, definir, ter com clareza quais provas já foram juntadas aos autos, quais provas estão ao alcance da defesa e quais provas terão que ser buscadas de terceiros. Vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais claro. Né? O autor ou autora de uma ação por erro médico solicitou no hospital cópia do prontuário relacionado àquele atendimento em questão. Tá? Pegou a cópia do prontuário, preparou a inicial e apresentou todo o prontuário junto, já na propositura da ação. A defesa, por sua vez, verifica que, além do prontuário hospitalar, o médico que está sendo processado, por exemplo, tem acesso a um prontuário ambulatorial que pode ser relevante para o esclarecimento dos fatos. Então, ela tem acesso a provas que os autores não apresentaram. Mas, por sua vez, verifica que existem outras provas, por exemplo, que o autor teve um outro procedimento médico anterior àquele que está sendo discutido, num outro local, numa outra época, mas que pode ser relevante para o esclarecimento dessa situação. Quem tem acesso a isso é o autor, que não juntou, ou por opção, ou porque não percebia, não compreendia que isso talvez pudesse ser relevante. Então, a defesa é que identifica isso, mas ela tem que requerer que o autor junte esses documentos ou que o magistrado determine a juntada dos documentos. Então, nós temos a tese definitiva ou a tese acusatória, né, a tese da propositura da ação, elas não dependem só do que nós sabemos, elas dependem do que nós sabemos que não sabemos, ou seja, aquilo que eu sei que eu preciso, mas não está ao meu alcance, e aquilo que nós não sabemos que não sabemos, ou seja, aquilo que não está ao meu alcance e que eu ainda não identifiquei como relevante, e que eu posso ter que buscar por outros meios. Perfeito. Então, como é que eu vou apresentar um parecer com informações faltando? Eu preciso definir se essas informações que faltam são estratégicas ou não. E para isso, o importante é a estratégia, que ela é que determina o momento da juntada do parecer, o momento em que eu vou, de certa forma, desvelar a minha hipótese, a minha tese técnica médica para o caso em questão. A minha advocacia como a de Giovana também, né, para defesa de profissionais da saúde. Então, costuma vir com a citação e o profissional extremamente desesperado, né, porque nunca foi processado às vezes e chega com um momento de estresse pleno. Então, a gente tem que acolher, ler com cuidado, traçar essa estratégia e muitas vezes, no primeiro momento eu já penso em um assistente técnico, uma pessoa que tenha qualidade técnica para poder auxiliar nessa produção dessa prova e traçar a estratégia em conjunto, né? Até o momento de a gente chegar no parecer e também na parte que é muito importante da aquisitação. Então, realmente é uma teoria dos jogos, a gente precisa pensar, é um xadrez, né? A gente precisa colocar as peças no local na hora correta para não errar.
Então, a gente teve aqui ó, realmente já algumas perguntas que você já brilhantemente tem respondido em razão do seu conhecimento. E aqui até a Giovana pediu que eu fizesse uma pergunta, se para o autor, paciente, ou para o médico, existe algum tipo de pergunta que não deve ser feita, né? Existe alguma questão que a gente possa fazer, existe esse tipo de fórmula ou a perícia é muito complexa para a gente conseguir simplificar isso? Eu acredito que tem algumas perguntas que nunca devem ser feitas por várias razões. Tá? Razões não apenas de ordem formal, de ordem jurídica, de ordem... porque são questões de direito, mas também porque são questões estratégicas. Por exemplo, a gente, ainda que o autor da ação se sinta muitas vezes compelido a fazer isso, não é raro que eu veja essa pergunta sendo feita pela própria defesa, né, que é perguntar para o perito se houve erro ou, pior, perguntar para o perito se houve imprudência, imperícia ou negligência. Tá? Além dessas, tem uma questão de mérito que já tem posicionamento do Conselho Federal de Medicina sobre isso, e é uma questão que está relacionada com o mérito da sentença. Eu tenho visto quesitos do juízo perguntando para o perito se o médico agiu com imprudência, imperícia ou negligência. Não apenas quesitos das partes, mas do próprio magistrado. E essa é uma pergunta que não apenas invade a seara da sentença, ela antecipa o mérito da questão, porque as questões técnicas sobre a conduta médica, elas não definem se houve a imprudência, a imperícia ou a negligência, porque há fatores externos àquilo que o perito está analisando que podem justificar determinadas condutas. Né? Um conceito muito simples para o direito é o da reserva do possível. Então, aquilo que o perito analisa como tendo sido uma imprudência ou, eventualmente, uma negligência, pode estar dentro da esfera da reserva do possível que não foi alcançada pela perícia médica. E é uma excludente de ilicitude. Então, se eu estou pedindo para o perito dizer se houve isso, eu estou antecipando, pedindo que ele antecipe o mérito que depende de um conjunto probatório que vai muito além da própria perícia. Mas não é só essa questão que me parece que é relevante. É que... Na maioria dos processos, o professor encontra esses pedidos de forma, vamos dizer, precipitada, né? Exatamente. Essa é uma pergunta que surge com muita ansiedade, porque, na verdade, ambas as partes acreditam que tem razão, né? E que o perito vai dizer que elas têm razão. O problema é que, simplificadamente, obviamente a perícia é mais complexa do que isso, e se nós desdobrarmos os casos em vários elementos, nós vamos encontrar pontos favoráveis em alguns elementos, pontos negativos em outros elementos. Simplificadamente, só um tem razão. É verdade. Simplificadamente. Só um vai ter razão. No final o perito vai ter que dizer o posicionamento dele, não pode ficar em cima do muro também, como o juiz também não pode deixar de julgar. E alguém não vai gostar dessa resposta, né? E vai prejudicar a sua tese de uma forma irreparável. Quando o trabalho do perito não é definir se o médico errou, foi imprudente, foi imperito, foi negligente. O trabalho do perito é definir os fatos, as condutas, a adequação dessas condutas a protocolos, recomendações, a doutrina médica e a realidade dentro da qual a conduta foi praticada, né? Às vezes, por exemplo, se esse fato é aberrante, é absurdo, se é um erro grosseiro, um erro diagnóstico que é absurdo, que não é o do médico médio, eu vejo muito isso na prática, né? Sim, mas eu ainda assim não arriscaria a pergunta, né? Porque uma vez que eu estabeleço esse juízo de valor não é mais retirado da cabeça do magistrado. Tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Quer dizer, qualquer das partes pode ser prejudicada
pela resposta que vier desse tipo de pergunta. Seria arriscar tudo no começo do processo, né, professor? Exatamente. E mesmo aquela conduta que parece aberrante, ela pode ter justificativas que estão fora do objeto da perícia, fora do alcance do perito. Então, o perito deve se conter. Né? É importante a autocontenção do perito. Assim como o juízo deve exercer a autocontenção, o perito também deve exercer a autocontenção, de reconhecer qual é o limite, e por isso o legislador pediu que ele descrevesse lá no laudo qual era o objeto da perícia. Porque quando ele coloca o objeto da perícia, ele delimita o próprio trabalho, ele delimita o escopo do próprio trabalho e o escopo das próprias conclusões. Então ele precisa determinar, desde o início, olha, o objeto da perícia é este, é definir os fatos, a relação de causalidade, as consequências, a existência ou a inexistência de um dano. E isso me remete a uma outra figura, né, que é extremamente importante para que o perito também possa cumprir adequadamente a dele, que é o despacho saneador. A definição dos pontos controvertidos no despacho saneador, porque esses pontos controvertidos estabelecerão o objeto da perícia. E o objeto da perícia vai estabelecer os limites dentro dos quais o perito, por mais que ele perceba uma aberração na frente dele, vai ter que se conter dentro daqueles limites. Porque a aberração é um juízo de valor, e o juízo de valor, nesse sentido, não cabe e não compete ao perito. A gente vê o papel, às vezes, do advogado que faz a petição inicial, ele também é um papel limitador. Ele vai dar a parte da litis contestácio, da matéria a ser discutida em juízo, né? E até onde o juiz vai poder fazer essas provas. Então, uma questão que eu tenho enfrentado e tenho conversado com alguns colegas é que após o CPC, que está em vigência, a gente teve aquele momento que tinha de saneamento, a audiência de saneamento, que era muito válida para você saber qual era a prova devida, né, passou a um simples despacho que, na prática, não tem sido bem enfrentado na maioria das vezes. Então, acaba que a gente, às vezes, tem que pedir que tem essa possibilidade de uma audiência de saneamento para o despacho saneador, né, para você esclarecer exatamente, professor, esses pontos controvertidos. Então, parece que, apesar do código ter essa ideia, como você já falou, de tentar dar celeridade, a gente acaba naquele ponto de ficar num limbo, a gente tenta saber quais são os pontos controvertidos, e aí o advogado tem apenas 5 dias para se manifestar sobre esse despacho saneador, e às vezes vai ter que pedir uma audiência para tratar disso, né? Então, realmente é um problema. Exatamente. Eu não tenho 30% de casos, eu acho que hoje nós temos em torno de 250 casos ativos aqui no escritório. Eu não tenho 30% desses casos com despachos saneadores adequados. Adequados no sentido de atenderem à necessidade de estabelecimento dos pontos controvertidos, de resolverem as questões essenciais para a atividade probatória. Poucos magistrados têm feito um despacho saneador adequado, realmente a gente não encontra isso. E isso que tu falaste também do limite estabelecido pela petição inicial, nós já tivemos casos aqui em que se cria uma situação de pedido extra petita via perícia médica. Ou seja, aquilo que não foi pedido na inicial acaba inserido no processo pelas mãos do perito que, por exemplo, avalia a existência de um dano que o autor não pediu, que o autor não contemplou lá na sua petição inicial. Então, pegando casos estéticos, por exemplo, que o perito conclui que o resultado estético foi ruim quando a própria autora não reclamou do resultado. Ela estava satisfeita não teve enfeiamento e ela estava satisfeita. Ela estava satisfeita com o resultado. Quem não gostou do resultado foi o perito. E aí ele coloca isso no laudo. O problema é que isso não foi perguntado para ele. Tá?
No sentido de que não é que não foi perguntado para ele enquanto quesitação, isso não foi perguntado para ele enquanto objeto da perícia. E não seria causa controvertida, né? Exatamente, enquanto ponto controvertido, enquanto objeto da perícia, o perito extrapola, e se alguém descuidar disso, nós temos uma sentença com indenizações que não foram pedidas pela parte. É verdade, podendo gerar nulidade posterior e tudo voltar para o começo do processo, e perdendo um tempo enorme. Mas eu não temo a nulidade se, na hora de redigir a sentença, se atentar para os pedidos. O que eu temo é que a inserção desse valor em outras rubricas, por assim dizer. Né? Então, o magistrado percebe isso e insere, por exemplo, uma indenização por um dano estético que a parte não pediu lá, num dano moral. Ele muda a configuração do dano moral, misturando o dano moral com o dano estético, por causa da fundamentação. É verdade. Muito interessante. Exatamente. E assim ele evita a nulidade. Mas ele já está convencido de que existe o dano e que esse dano é indenizável, apesar de não ter sido pedido. Por exemplo, então, no caso concreto, se a pessoa pedisse, vamos lá, 40 mil de dano moral, o juiz ia dar 15 de dano moral, mas ele vê que tem um dano estético, um dano existencial, ou outro tipo de dano que o perito verifica, e aí ele traz dentro desse dano moral, desse valor dos 40 mil, e acaba pesando a mão com um dano que não tinha sido pedido, né? Simplificando Exatamente. Mais ou menos um pouco o que o professor está falando. Evita a nulidade, mas contempla o pedido adicional que quem criou foi o perito, porque quem não estava satisfeito não era a parte autora, era o perito. A perícia é bem mais complexa do que a gente aprendeu nos bancos das universidades, professor. É um assunto extremamente complexo, né? Tem uma pergunta aqui, mais umas duas para a gente conseguir encerrar e conversar esse tema tão legal. Todo mundo pergunta, Diogo já perguntou, eu fico na dúvida, às vezes eu tento fazer de uma forma, não vou me antecipar, porque eu quero escutar a sua posição. Você já sabe qual é, né? O advogado pode participar ou deve participar da perícia e o CFM tem uma orientação dizendo que cabe ao perito dizer, né, se o advogado pode ou não participar. Como é que tem ficado essa posição, né, nessa sua diária da perícia e de assistente? E porque assim, a gente tem uma função social, né, como advogado, de defender a parte. E como é que isso tem se dado na prática? É um assunto que eu acho que todo mundo quer saber. Bom, primeiro assim, peritos tranquilos, peritos experientes, peritos que têm tranquilidade com o trabalho que fazem, não se preocupam com isso. Tá? Então, eu te diria que o conflito nasce normalmente quando a gente tem alguns colegas mais birrentos, né, não vou deixar, é perícia médica, e depois o pessoal um pouco mais inseguro com o próprio trabalho e que fica desconfortável, inclusive, com a presença do assistente técnico. E daí acabam surgindo os conflitos. Eu vejo isso, o ato pericial, ele é um ato médico, mas ele é um ato médico que só existe, a perícia não existe fora de um procedimento. Tá? E no caso, nós estamos falando da perícia judicial. Então, ela existe dentro do processo. A perícia é um ato médico realizado dentro do processo. E dentro do processo, todos os atos estão protegidos por uma série de direitos, entre eles o direito ao contraditório e o direito da fiscalização da diligência. O devido processo legal, que é imperativo na Constituição, né? A gente não pode desvincular dele de jeito nenhum. Exatamente. O que está em jogo ali não é um ato médico. O que está em jogo ali é um direito constitucional. É isso que está sendo e que deve ser garantido também pelo perito. Excelente. É muito complicado na prática a gente pegar um perito, por exemplo, que ele se acha senhor, o médico, né, do ato, e que ele quer impedir que as partes participem. Aquele momento já foi judicializado, como você está dizendo, eu concordo. E tem outra questão, na hora que a gente está num processo judicial e que a gente leva documentos médicos, documentos do paciente, prontuário, exames,
a gente precisa pedir o segredo de justiça, né? Inclusive pelo Código de Ética Médica. Então, Sim. aquele processo ele não vai ser veiculado ou vai ser exposto para terceiros. E como até no próprio Conselho de Medicina, os advogados participam de todos os atos junto com os médicos que estão sendo defendidos. Então, assim, se a gente fizer uma analogia... Pior, doutor Tércio, pior. No Conselho Regional de Medicina, eu, como assistente técnico de um colega que está sendo processado, não posso estar na audiência. E o advogado pode. É verdade, tem essa inversão. É pior. Quer dizer, eu que sou médico e que estou assistindo meu colega num processo ético profissional que trata da mesma matéria que eu estou assistindo ele no processo civil ou no processo penal. Não posso estar presente na audiência mesmo sendo médico. Não, só a Câmara Técnica que vai poder fazer um parecer técnico, né? Tem nenhuma justificativa, não há nenhuma justificativa para impedir o acesso do assistente técnico, do médico que responde ao processo ético. Então, veja, nós temos aí, a impressão que dá é que a discussão ela não está relacionada aos argumentos que são explicitados, ela está relacionada a argumentos ocultos, né? Eu não quero ninguém me contestando aqui dentro. A questão é o argumento da autoridade. Então, eu não quero um assistente técnico porque ninguém vai fiscalizar o trabalho do conselheiro sindicante ou do conselheiro... Nas duas esferas, né, professor? Na esfera processual do judiciário e na esfera do processo ético, a gente acaba tendo essa limitação da ampla defesa e contraditória, que as partes possam realmente discutir aquela prova da forma mais dialética possível. Sim, e eu entendo o posicionamento dos colegas que dizem, olha, as partes é facultada a indicação do assistente técnico para que o assistente técnico possa fazer, então, esse contraditório técnico-pericial esteja presente na perícia. Mas sejamos realistas. Quantas partes conseguem contratar um assistente técnico? Não é o nosso problema quando trabalhamos com a defesa, como regra geral não é o problema, mas para os autores costuma ter um problema a capacidade de ter um assistente técnico. Essa é a primeira questão que eu colocaria. Principalmente se for no SUS, né, um erro ou um suposto dano advindo de uma conduta em saúde no sistema público, geralmente vai ser uma parte que não vai ter, vai ser hipossuficiente. Exatamente. Uma parte hipossuficiente, sem condições, vulnerável e hipossuficiente, sem condições de ter uma assistência técnica. Então, esse é um argumento que ele se aplica a algumas situações, mas não se aplica a outras, né? Em segundo lugar, a grande questão ela está relacionada à intimidade do periciado, que pertence a ele, não a mim. A intimidade pertence a ele, e se ele periciado, ela periciada, está disposto a abrir essa intimidade para um acompanhante, essa é uma decisão sua e não minha nem do perito. Tá? Nós não, salvo nós estejamos lidando com incapazes e dos quais nós sejamos os responsáveis ou estejamos em posição de garante do incapaz, o periciado que tem plenas condições de decidir, ele decide para quem ele vai expor a sua intimidade. Se vai ser para um assistente técnico ou para um advogado. Nas questões que você falou, né, a gente, na questão de cirurgia plástica, alguma questão, por exemplo, de ginecologia obstetrícia, que a gente tem partes íntimas, e aí fica mais complicado às vezes até para o periciado se sentir confortável com isso. A gente tem que também ver o lado humano, né, da situação. Claro, mas isso retorna à situação de quem toma a decisão, né? Que para mim, nesse caso, é o periciado. Salvo a presença de outra pessoa possa tumultuar o ato pericial. Primeiro, nós podemos separar o ato pericial em dois momentos, né? O momento da coleta de informações verbais, o momento em que o periciado e a periciada contam a sua história, e o momento do exame físico. Não há porquê, não há nenhuma razão para um não médico assistir ao exame físico. Então, nós podemos separar ela. Mas muitas perícias, elas têm o exame físico ou abreviado ou desnecessário, porque tratam de obter o relato do periciado e o restante vai se dar por perícia indireta.
Tá? Era uma das perguntas. A gente trabalha muito no direito médico, né, na parte de eventos em saúde, e na perícia indireta no trabalho, o perito acaba se debruçando nos relatórios, nos boletins de sala de cirurgia, no prontuário, nas alegações que foram feitas, nos relatórios dos enfermeiros, da enfermagem, nos boletins de sala de cirurgia. Né? Tem isso, né, também. Sim, eu diria que a maior parte das perícias envolve isso. Né? Nós estamos, por várias razões, uma delas é que nós estamos lidando com uma obrigação de meios na imensa maioria das vezes. E mesmo quando estamos frente a uma obrigação de resultados, ela tem questões de meios envolvidas que podem ter modificado, e outras situações que podem ter modificado o resultado. Então é inevitável que o perito tenha que se debruçar sobre prontuário médico, sobre documentos médicos, sobre o histórico médico do paciente. Então, eu diria, a perícia por erro médico, mesmo quando direta, quando ela dependa da entrevista e do exame físico do periciado, ela sempre terá um componente indireto através da análise do prontuário, necessariamente. Eu preciso ter acesso a esse histórico. A única questão que me preocupa nisso é que não se abra mão da perícia direta, mesmo quando a questão seja resolvida pelo prontuário. O que eu quero dizer com isso? Se a perícia direta é possível, ela deve ser feita. Se o perito pode obter do periciado ou da periciada o seu relato pessoal, presente, mesmo que seja apenas o relato, isso não deve ser substituído pela simples análise de documentos. Olha, eu estou analisando um evento passado, as sequelas neste momento não importam, já estão bem estabelecidas, não há necessidade de conversar com o periciado. Eu acredito que esse momento não pode ser abolido, nós não podemos abrir mão dessa oportunidade. Por quê? Porque é muito comum a contradição do relato do periciado ao perito com aquilo que consta da petição inicial. Então, é fundamental que o periciado tenha a oportunidade de dar a sua narrativa, a sua versão ao perito, diretamente ao perito, seja no seu próprio interesse, seja no interesse da defesa. Se ele é o autor da ação, seja no interesse da defesa. A defesa tem o direito de que o periciado seja ouvido pelo perito e dê a sua narrativa. Eu tenho vários pareceres que metade do parecer eu confronto a narrativa da inicial com a narrativa feita ao perito, porque não tem nada que ver uma coisa com a outra. O que nos parece, às vezes, é o seguinte, eu, nessa parte também, quando eu acabo analisando as iniciais, desse tempo, o processo se inicia por um momento de conflito extremo, e o tempo, ele apaga algumas coisas. Chega um momento, inclusive, que as próprias sequelas ou cicatrizes, elas são diminuídas pelo passar do tempo. E o paciente, às vezes, faz uma cirurgia que acha que esquece que precisa de pelo menos 12 meses para que se sedimente uma cicatrização boa, e isso entre os outros fatores. Então, aí depois de 2, 3 anos de processo, o perito vai analisar um reclamo que foi feito, e a cicatriz está uma cicatriz ótima, sem alargamento, sem queloide, sem nada, que no começo estava lá mais vermelha, em razão da própria questão do tempo de cicatrização. Então, muitas demandas são ajuizadas também por falta de conhecimento do advogado na parte médica e por essa angústia do paciente em não saber esperar o tempo fazer o seu trabalho na medicina. Que acaba sendo feito no tempo do processo. Né? O processo ele tem um tempo. Todo mundo conhece o adágio de que a justiça que tarda falha. Né? Mas justiça que se apressa também falha. O tempo tem o processo tem seu tempo. E o tempo do processo envolve também esse amadurecimento, que não é só biológico, mas é o próprio amadurecimento das partes na relação conflituosa estabelecida. O tempo pode ser a oportunidade do acordo, o tempo pode ser a oportunidade da conciliação. O tempo do processo, ele não pode nem ser esticado em demasia e nem abreviado em demasia. Em qualquer das duas pontas,
nós temos um grande risco de cometer injustiças. Parece que a gente volta para a básica regra do bom senso, que ela é fundamental na nossa vida. Então, como na vida, no processo e na perícia, o bom senso sempre. Exatamente. Professor, Exatamente. Bom senso, moderação, contenção, né? nós estamos aqui, o tempo voa, viu? Escutando as suas colocações é muito gratificante, porque assim, que a gente vem trabalhando e ver uma pessoa que tem tantos anos de atuação, é muito interessante ver o lado do perito, porque acaba a gente sempre, o advogado geralmente está num lado ou do outro, e a gente sempre tem interesses conflitantes, e o perito deve ser uma pessoa imparcial, sem interesse na causa e trazendo supostamente a verdade que se põe nos autos do processo. Então, esse olhar de mediação, de calma, ele é muito salutar no processo moderno e como garantia de efetivação da justiça, né? Então, assim, muito bom o seu posicionamento, é muito bom escutar e ver o amadurecimento. Se a gente tivesse esse posicionamento em todas as perícias, eu acho que a gente teria mais tranquilidade, até como eu brinco às vezes, é uma audiência onde há respeito, a gente sai da audiência como se estivesse trabalhando no escritório, não tem conflito. Uma audiência que a gente tem, por exemplo, ou um advogado que está tumultuando o perito, ou vice-versa, a gente sai cansado, sai esgotado, fadigado mentalmente, né? É uma satisfação conversar com uma pessoa que tem tanta experiência. Eu queria deixar agora aberto para a Giovana. Entrou. Tudo bom, Gil? Fantástico falar aqui com o professor Sami, é uma sumidade, a gente precisa aprender muito, né, de perícia ainda. Eu, com tantos anos de experiência, estou tendo uma aula aqui de perícia para levar para a vida. Professor, gostaria de deixar alguma consideração final para quem está começando, para quem precisa fazer perícia, algum ponto de reflexão que a gente possa trazer e levar para essas pessoas que estão aí nessa área e que querem militar na área do direito médico e da saúde? Sim. Primeiro eu quero te agradecer os elogios e te dizer que a minha maior preocupação é sempre essa. Essa contenção do ego, né? A posição de perito, ela nos coloca numa posição de destaque no processo, e quando nós lemos os clássicos, nós vemos que está lá, o laudo pericial é o prefácio de uma sentença. Os livros de medicina legal, os livros de perícia estão cheios disso, de que o laudo pericial é o prefácio da sentença, o laudo pericial dita a sentença. Isso, longe de nos envaidecer, deveria nos atemorizar. Eu tenho medo das consequências do que nós escrevemos. Há que se ter um exercício diário, diuturno, de autocontenção e de humildade, porque o que eu não sei é infinitamente maior do que aquilo que eu sei. O que eu não vejo é infinitamente maior do que aquilo que os meus olhos alcançam. Então, o meu preferido é Brouardel, quando ele diz que a maior habilidade de um perito deve ser não aquilo que ele sabe, mas aquilo que ele sabe que não sabe. Tá? E hoje, com a perícia invadida por neófitos, por muita gente que está vendo na perícia uma alternativa de trabalho, está achando legal, ou está simplesmente enchendo a agenda no consultório, não importa. Quer se dedicar a isso por amor, quer se dedicar a isso porque não tem outra coisa melhor para fazer, não importa. O que importa é conseguir perceber que os interesses que estão em jogo no processo não são os nossos. O perito não é parte. O perito não é parte interessada. O perito não tem tese para defender. Ele não está ali para defender a sua dignidade, nem a sua tese, nem a sua vaidade. Ele está ali para oferecer informação e conhecimento. Se quer a verdade, porque a verdade não está ao alcance dele. Ele está ali para oferecer informação, conhecimento e, na melhor das hipóteses, iluminar uma boa decisão, uma boa sentença. Então, eu diria que de todas as virtudes que um perito deve ter, é essa percepção contínua da gravidade
de tudo que ele diz e essa necessidade de contenção do próprio ego, né? Que eu chamaria de um exercício constante de humildade. O que nós fazemos é grave, e se o que nós fazemos é grave, isso nos traz muito mais responsabilidade e angústia do que satisfação. Lá no escritório, eu converso muito com meus sócios e a gente fala muito sobre a questão do ego. O ego faz você tomar, às vezes, alguns tipos de conduta que você depois diz, por que eu fiz isso, né? E o ego fala muito alto. Então, realmente, esse exercício de humildade, ele é muito importante. Professor, muito obrigado por participar, aceitar esse convite. Foi uma satisfação. Giovana já tem me traçado os maiores elogios à sua competência. Provavelmente seremos colegas aí de atuação, porque eu também preciso muito, às vezes, infelizmente, como você disse, as partes geralmente têm dificuldade financeira, né, para fazer o pagamento, inclusive médicos, às vezes, quando são mais novos na profissão. A gente sabe que é um exercício que existe a dignidade do perito e deve ser bem remunerado pela sua função, é óbvio. E foi um prazer a gente ter esse bate-papo, que para nós todos eu acredito que foi uma grande aula, né? Então, muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi acho que dava para conversar 3 dias, um curso sobre perícia com o seu conhecimento, e deixar a todos, né, o seu nome, quem tiver interesse, puder também depois procurar artigos, também no próprio LinkedIn que você tem conta, né? A gente tem participar e seguir o professor Samuel Jundi, que é uma sumidade no assunto. Muito obrigado, professor, e espero que a gente possa se encontrar novamente para uma conversa sobre perícia. Fico à disposição. Forte abraço. Forte abraço, boa noite a todos. Boa noite.